Bom dia, irmãos, paz e graça do nosso Senhor Jesus. Que cada um, no recôndito do seu lar, possa se sentir abrigado e abençoado por Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos estudando no livro de Isaías e hoje vamos pregar o capítulo 2 de Isaías, do versículo 1 ao versículo 5. Isaías, versículo 1, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. Por favor, ouçam a palavra de Deus e meditem. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Essas nações converterão as suas espadas em reilas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Senhor Deus, Tua palavra foi exposta, te pedimos misericórdia, que o pregador, Senhor, seja tornado invisível e que Teu Espírito possa cada vez mais fazer Teu nome crescer diante do Teu povo. Ser misericordioso conosco, nos ajude no dia a dia, nos ajude aqui, Senhor, nesta pregação, que cada um dos que estão ouvindo possam entender a mensagem que o Senhor hoje quer trazer. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Queridos irmãos, o tema da pregação hoje é que em Cristo Deus demonstra longanimidade para a sua igreja. Em Cristo, Deus demanda a longanimidade que tem pela sua igreja. O capítulo 2 de Isaías, meus irmãos, tem o seu início semelhante ao capítulo 1. Ambos relatam uma visão a respeito de Judá e Jerusalém. Contudo, estas visões estão abruptamente marcadas por perspectivas totalmente diferentes. Isaías 1, de 1 a 31, descreve como estava a vida do povo de Deus no Reino do Sul, uma nação pecaminosa e hipócrita, que será julgada e nos últimos dias terá seus remanescentes totalmente redimidos. Em Isaías 2, 1, 5, revela a redenção proposta por Deus em tempos futuros, estabelecida em retidão e justiça, transbordante para muitos de muitas nações sobre a terra. Assim, irmãos, Deus resolve primeiramente chamar o seu povo, mostrar a este povo o seu pecado. Mostrado o pecado a seu povo, Deus chama esse povo a conversar pela sua palavra e na sua palavra. Feito isso, Deus, mostrando àquele povo o que ele fazia e como esse povo estava desagradando o Senhor dos Exércitos, ele, como um estímulo, como um carinho, como um mimo, Deus mostra àquele povo, no capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 5, que será pregado agora, o que estava sendo proposto para Israel. Aquele povo pecador seria punido, seria exilado, mas retornaria, e seria o povo de onde o Cristo surgiria. Deus ama o seu povo. Deus ama os que confiam nele. Deus sabe que todos aqueles que confiam nele serão atraídos por ele. Irmãos, Deus assegura glória futura ao que nele confiam. Então, aqueles que confiam no Senhor têm assegurado a glória futura de Deus. Novos céus, novas terras, nova terra e uma vida plena com Jesus.
Isaías 2, 1 e 2 nos diz: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se levantará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Em Isaías 2, versículos 1 e 2, a palavra de Deus continua a ser exposta. Contudo, após trazer ao conhecimento do povo o estilo pecaminoso de vida que levavam e pelo qual seriam punidos, Deus revela que, passada esta punição, abençoaria os remanescentes fiéis de Judá e Jerusalém, aqui, nesses versículos de 1 a 5. Ao iniciar o versículo 2 com a expressão nos últimos dias, Deus está estabelecendo um tempo futuro. O seu povo serviria a um rei que traria glória e descanso a Judá e a Jerusalém, conforme prometido em Isaías 27, 31. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependerem pela justiça, mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem ao Senhor perecerão. Irmãos, Deus prometeu um pouco atrás a destruição dos pecadores, e Deus, logo à frente, no capítulo 2, chama o povo a ouvir de um futuro próximo, de um futuro onde aqueles que crerem e não abandonarem o Senhor nosso Deus serão abençoados, serão abençoados. Aos ouvintes ou leitor menos avisado dessa perícope, pode transparecer que, de forma brusca, Deus está se arrependendo de punir pelo pecado aquele povo. Isso pode realmente transparecer. E resolve doar um arrependimento, um resgate imediato ao pecador. Mas a realidade é que Deus está tornando público, e tornou público, o pecado do povo. Mostrou a rebelião daquele povo, mostrou a hipocrisia daquele povo e mostrou as injustiças que aquele povo praticava. Contudo, o Senhor busca agora, em Isaías 2, no 5, encorajar, estabelecer esperança e firmar em seus remanescentes o glorioso destino de Israel de trazer ao mundo o Messias, o ungido. Neste futuro, que agora se vislumbra em Isaías 2, de 1 a 5, Cristo purifica e incorpora o monte da casa do Senhor, como está escrito em João 2, 19 e 22. Abram, por gentileza, a Bíblia de vocês, em João 2, e vamos ler do versículo 19 ao versículo 22. Assim diz a palavra de Deus. Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstituirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantará? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos do que ele dissera, e creram nas Escrituras e na palavra de Deus. Irmãos, nessa passagem de Isaías, Isaías está mostrando, quando Isaías nos diz, que nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, o que Isaías, a referência que Jesus está fazendo é que da casa de Deus, da casa de Abraão, do descendente de Abraão, do descendente de Davi, de Jacó, de Davi, surgirá aquele que será colocado mais alto do que todos os que já estiveram colocados na face da terra. E isso acontecerá nos últimos dias. E o povo veterotestamentário, quando se refere aos últimos dias, eles estão geralmente olhando para o nascimento, para o cumprimento da promessa do nascimento de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nesses últimos dias, pelo qual Isaías se refere, Cristo purifica
e incorpora o monte da casa do Senhor. Estabelece sua igreja como templo e moradia do Espírito. Em 1 Coríntios 3, 16 a 17, vejamos, 1 Coríntios, abram as Bíblias em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3, 16 a 17. Nos diz o seguinte: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, neste futuro, Cristo purifica e incorpora o monte da casa do Senhor, estabelece sua igreja como templo e moradia do Espírito, proclama o reino dos céus, para o qual fluirá muitos de muitas nações da terra. Vejamos Mateus 3, 1 a 2. Mateus 3, e 2. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto de Judá e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, Deus está estabelecendo na terra, por aquela visão de Isaías, mostrando ao povo de Judá, em Jerusalém, que viria daquele povo o Messias, e que ele seria estabelecido, e que a partir dali, a partir daquele momento, se iniciaria a instalação do reinado, o reinado de uma outra geração, de uma outra era, a era de Cristo Jesus, a era da igreja. Deus estabelece o trono do Messias pela casa de Jacó. Irmãos, Deus assegura glória futura ao que neles confia. Não se esqueçam disso. Deus assegura glória futura ao que nele confiam. Em Isaías 2, 3, lemos o seguinte: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Com o advento dessa nova era, nações e povos seriam atraídos ao monte do Senhor. O que Isaías está mostrando aqui para aquele povo pecador, meus irmãos, o que Isaías está mostrando aqui para a igreja do Senhor nos dias de hoje, lá que viria o Cristo, aqui que ele voltará. Irmãos, com o advento dessa nova era, a palavra de Deus assegura, através dessa visão de Isaías, que nações e povos, muitas nações, muitos povos, serão atraídos ao monte do Senhor. Muitos serão firmados na rocha. O que a nação israelita não pôde patrocinar, aquilo que foi dado a Israel como nação patrocinar, e ela não fez, tornou-se possível em Cristo. Vejamos Gênesis 12, Gênesis 12, 2 a 3. Gênesis 12, 2 a 3. Assim diz a palavra de Deus: de ti farei uma grande nação, e de ti abençoarei, e te engrandecerei. Perdão, irmão, melhor. Te abençoarei e engrandecerei o seu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos irmãos, todas as famílias daqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo serão abençoados. E esse evento que Isaías agora descortina para o povo, mostra isso. Está mostrando isso para um povo pecador. Mostrou isso para você e para mim, pecadores, quando andávamos no mundo. Israel havia abandonado as veredas do Senhor,
esse povo tinha abandonado os caminhos do Senhor, estavam sobrecarregados pelos pecados e apegados à letra da lei e a sacrifícios, irmãos, a sacrifícios de animais. Confiavam em seus próprios braços, por isso necessitavam de libertação. Assim, como está escrito em Lucas 2, 28 e 32, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Ah, irmãos, aquele povo pecador, que teve seu pecado descortinado pelo Senhor, agora estava recebendo a pujante notícia de que dele, e por intermédio de seus ancestrais, família entre famílias, viria o Salvador, viria aquele que reinaria, viria aquele que faria Israel descansar. Irmãos, temos que refletir. Essa visão do passado, hoje, é passado para nós. Grande parte dela já se cumpriu. O Senhor Jesus veio. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. O povo foi liberto. O povo reconstruiu a segunda casa, o segundo templo. Irmãos, vamos refletir. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Aquele povo olhava. Ah, irmãos, Deus assegura glória, e glória tremenda, irmãos, para os que nele confiam. Nosso Deus assegura glória futura aos que nele confiam, irmão. Irmãos, Isaías 2:4 nos diz o seguinte: ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras, foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Isaías anuncia que o rei que virá governará e estabelecerá o seu reino, e o seu reino será de justiça. Em Jeremias 23, 5 a 6 diz: está escrito: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor Justiça Nossa. Essa profecia de Jeremias, irmãos, ela foi cumprida. O povo foi levado para o cativeiro, o povo retornou. O povo foi levado para o cativeiro, o povo retornou, irmãos, e o povo nunca mais adorou ídolos depois do seu retorno à Babilônia. Todo o costume da igreja foi mudado. Irmãos, nenhuma vez mais foi colocado nenhum poste ídolo dentro ou em qualquer lugar de Israel. Agora, eles, esperançosos, devido a essa visão que Deus deu a Isaías para que lhes mostrasse, tinham uma outra visão. Queriam um Messias, mas infelizmente, devido ao pecado, mais uma vez enganaram a si mesmos. Esse rei não seria aquele que iria trazer a Israel o poder militar. Esse rei não seria aquele que forjaria espadas, lanças. Pelo contrário, aqui a palavra fala que o povo desse rei iria transformar suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras, em foice.
seria um povo agrícola. Qual que é a representação de um povo agrícola? Um povo pacífico, que vive para plantar e colher apenas o que precisa. A palavra aqui diz que muitos de muitas nações seriam e serão atraídos ao Rei Jesus. E que esses que serão e que foram atraídos estão estabelecidos por Ele como uma nação dentro de nações. Isso é a nossa igreja. A nossa igreja nos dias de hoje, irmão, é uma nação, a nação de Cristo dentro de nações, espalhada por todo o mundo, por toda a terra. E é isso que prediz aqui. Essa nação, a igreja do Senhor, espalhada pelo mundo, não mais recorrerá à guerra. Buscará a justiça do seu rei. Será fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Então, aquele rei, da tribo de Judá, que retornaram, e alguns outros que retornaram a Canaã, ali, e reconstruíram o templo, o segundo templo, esses estavam enganados, irmãos. Não conseguiram entender. Na realidade, quando estivermos pregando em Isaías 6, nós vamos receber a triste notícia para aquele povo, que eles não conseguiriam entender, que os olhos e os ouvidos deles seriam fechados para que eles não se convertessem. Mas Deus, por sua infinita bondade, mostra para os seus remanescentes que mesmo eles sendo exilados, mesmo debaixo de sofrimento, mesmo em situações difíceis, meus irmãos, eles teriam o consolo de saber que eles seriam resgatados em um futuro pelo descendente de Abraão, meus irmãos. Esse povo, queridos irmãos, que somos nós hoje, foram e serão protegidos, não por armas e nem por nações, e nem coluios com nações ímpias, mas sim pelo Espírito de Cristo, que os revestirá de toda a armadura de Deus, para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Os reis de Israel faziam alianças espúrias com o Egito, com nações ímpias, e isso desagradava ao Senhor. A igreja do Senhor, hoje, não pode fazer alianças com o mundo, não pode depositar em nada a sua segurança no mundo. A igreja do Senhor, ela é fortalecida pelo Espírito Santo de Cristo. Irmãos, nós somos revestidos de uma armadura, e a nossa espada, a nossa arma de ataque é a palavra de Deus, que nos faz lançar sobre o mundo, mas não para destruir o mundo, mas para pregar a santa palavra de Deus e esclarecer ao povo que existe ainda uma esperança de descanso para o povo de Deus. Irmãos, aquele povo para o qual Isaías esclarecia a visão que o Senhor o havia dado, aquele povo não conseguia entender. O próprio Isaías, o próprio Deus diz: o meu povo não entende, um animal vai entender mais do que ele. Aquele povo não conseguiu entender que eles não teriam mais que fazer guerra contra nações poderosas como Roma ou outras que viriam. Aquele povo não conseguiu entender que a luta deles já não mais seria contra o sangue e a carne, que a luta da nação do Senhor Jesus, que a luta do povo de Deus não é e não pode ser contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ah, irmãos,
a vontade de fazer acontecer, irmãos, pela força do nosso braço, é uma vontade que nos persegue de uma maneira tão terrível, que em todo momento passa no nosso coração uma vontadezinha de ajudar a Deus, de achar que Deus precisa de ajuda. Irmão, Deus sempre socorre o seu povo. Após mostrar aquele povo lá em Judá, o povo de Judá lá em Jerusalém, Deus fala, olha, existe uma esperança, olha em que eu vou converter vocês. Vocês serão aqueles que irão estabelecer no mundo a palavra do Senhor, a minha palavra. De vocês vai vir o Senhor, o Cristo Jesus, o Filho amado de Deus. E mesmo assim, de coração endurecido, quando Jesus, andando no meio deles, eles chamaram Cristo de Filho de Beuzebu. Filhos de Beuzebu. Ah, meus irmãos, não é fácil confiar, mas aqueles que confiam em Cristo prevalecerão diante dos inimigos e serão preservados por Deus. Irmãos, não se esqueçam, Deus assegura glória futura ao que neles confiam. Deus assegura glória futura aos que nele confiam. O povo de Deus veterotestamentário, irmãos, ao falar de últimos dias, olhava de longe as promessas. Morreram na fé sem as ter obtido, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Está lá em Hebreus 11, 13. Era um povo sofrido, que sofreu, que pecou, que errou, que foi punido, que foi corrigido, que foi trazido de volta para a sua terra, que, por intermédio dos descendentes, por intermédio deles, veio Cristo, Redentor dos homens, Salvador do mundo, mas eles não viram. E aqueles que morreram em Cristo, que morreram na fé, tinham a certeza dadas pelo Espírito que estavam resgatados, irmãos. Diante disso, podemos aplicar, irmãos, fazer algumas aplicações. O que toda essa pregação, o que toda essa perícope pode trazer para nós, Igreja do Senhor, hoje? Nós, o povo de Deus, que podemos ser chamados de povo neotestamentário, estamos vivendo, literalmente, desde a assunção de Cristo até os dias de hoje, os últimos dias. Aquele povo viu, aquele povo olhou, aquele povo, pela fé, confiou. Nós não, nós já estamos literalmente vivendo esses dias. Nós temos a palavra de Deus, com tudo relatado, e nos esclarecendo todas as coisas. Aquele povo não. Irmãos, nos dias de hoje, nos últimos dias, Deus nos dá esperança de que Ele vai voltar. Então, quando nós, que temos a posse da palavra de Deus, da verdade, olhamos para frente, nós entendemos, nós vamos conseguir entender que o Senhor virá. E nós conseguimos entender porque já foi tudo esclarecido a nós. Mas nós também temos a responsabilidade, irmãos, de quando olhamos para trás, de ver o sacrifício de Cristo Jesus, morte de cruz, morte de sangue. Então temos que ter a responsabilidade de cuidar para que cada um que conviva conosco, que esteja por algum momento sequer ao nosso lado, ouça a pregação da palavra de Deus, irmãos. Nós fomos e somos construídos por Deus
como nação santa do Senhor. Lá em 1 Pedro 2,9 nos diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, nós vivemos nos últimos dias. Nós temos que nos dobrar, porque todo joelho se dobrará. Nós temos que nos dobrar e agradecer todos os dias de nossa vida por termos essa bênção de vida eterna que é a palavra do Senhor. E desprezamos, e temos visto hoje nos tribunais, achando que louvar, glorificar a Deus são coisas de somena importância, são coisas que não valem. Não conhecem a palavra de Deus como aquele povo lá atrás não conhecia, mas nós que conhecemos, temos que entender que é na casa do Senhor, na congregação dos santos, que o Senhor distribui as suas bênçãos. Assim, meus irmãos, por causa do grande amor que tem por nós, Deus não fará conosco o que fez com aquele povo, exilando aquele povo, punindo aquele povo. Mas Deus não nos livrará das consequências dos nossos pecados. E quando no meio da igreja, existir pessoas que obstinadamente pecam, toda a igreja vai sofrer. Não vai ser um exílio, mas vai ser sofrimento, meus irmãos. Então nós devemos avaliar a nossa situação. A nossa situação é perigosa, irmãos. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Nós temos que vigiar e orar o tempo todo, irmãos. Não podemos nos afastar uns dos outros. Não podemos socorrer uns aos outros, deixar de socorrer uns aos outros. Irmãos, não podemos, em hipótese alguma, de deixar faltar comida na casa do Senhor, meus irmãos. Assim, irmão queridos, finalizando, concluindo, eu vou fazer mão de Hebreus, pegar Hebreus 3, 7 a 11, ler aos irmãos, mas, irmãos, escutem, meditem, não deixem para depois. Se hoje ouvirdes a sua voz, tanto aqueles que já creram, como os que ainda não creram, tanto aqueles que precisam deixar práticas inconvenientes, como aqueles que precisam de Cristo Jesus, como qualquer homem, qualquer ser humano precisa, e ainda não forem invadidos pelo Espírito. Se hoje, meus irmãos, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provação do dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Por fim, irmãos, Isaías prega àquele povo, após demonstrar àquele povo, escancarar para aquele povo os seus pecados. Isaías mostra que aquele povo ainda terá alegria. E Deus fala à sua igreja hoje, que para nós é reservado um dia de descanso. Que andemos no caminho do Senhor, porque o Senhor Jesus voltará e nos levará, e nós viveremos com Ele em novos céus e nova terra. Senhor Deus, queremos te agradecer por esse tempo dedicado à palavra do Senhor. Queremos te pedir que tenha misericórdia de nós. Queremos, Pai amado, falar para o Senhor que nós não sabemos fazer nada direito,
queremos dizer também que somos às vezes ingratos, desobedientes, mas aquele, Pai amado, que realmente teme o Senhor, se dobra e confessa que é fraco, Deus, que é pobre, que precisa do Senhor, que nada tem para oferecer, que deseja ser fortalecido no Espírito. Ó Pai, nos ajude a caminhar, faça com que esses tempos passem rápido, Senhor. Traga novamente a sua igreja com alegria para se reunir neste local. Que tudo passe, meu Deus, e que o Senhor nos dê a alegria de nos encontrarmos novamente diante do Senhor, aqui, neste lugar, quando receberemos as bênçãos do Senhor, pela boca santa do seu servo. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão em casa hoje, abençoe todos os adoentados, afofem as suas camas e os restabeleça para glorificar e louvá-lo. Amém.